Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um Papo de Agência e Gestores. Eu sou Itamar Peixoto, especialista em gestão de milhas e viagens e sócio fundador da Travel. Hoje a gente tem com a gente de convidado aqui a Evelyn Gonçalves, especialista em assessoria de viagens e fundadora da GoNex, e o Eduardo Fagioli, especialista em emissões, que vai conduzir esse papo aqui com a gente. E, bom, Evelyn, fica à vontade, pode conduzir a apresentação. E no final, pessoal, quem tiver dúvidas, se acrescentar algo, fazer um papo, a gente vai ter esse espaço aí para ter essa troca. Então, seja bem-vindo à Travel. Evelyn, pode tocar. Bora lá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. A gente hoje vai falar sobre o turismo estratégico, né? Então, vou primeiro me apresentar, depois eu passo para o Eduardo se apresentar, e aí a gente inicia o nosso papo, tá? Então, o foco hoje é trazer o turismo estratégico, então como transformar a conexão em destino, tarifa em margem e cotação de venda, tá? Então, deixa eu só achar como que eu passo aqui. Aí, achei. Quem somos nós, né? Então, primeiramente, nós somos founders da comunidade Conexão Turismo Estratégico, que é a comunidade CTE, né, que a gente chama. O link está aqui, depois a gente manda ali para vocês. Mas eu sou founder da GoNex Viagens, uma agência que tem alguns anos de mercado já, graças a Deus. E eu iniciei lá em 2017, 2018 com milhas aéreas. Então, o meu primeiro mentor foi o André Brito, depois veio alguns outros mentores. Hoje a gente faz parte de algumas comunidades juntos, né? Então a gente tem aí uma bagagem de conhecimento, tanto na parte de milhas quanto na parte do turismo tradicional. Eu, então, me apresento, agora eu passo aí para o Eduardo se apresentar, falar um pouquinho dele, depois a gente fala um pouquinho da nossa comunidade e aí a gente entra no assunto da aula. Boa noite, pessoal. Então, sou o Eduardo Fagioli, tenho uma agência de viagem também, chamada Fagitur. Estou com a agência desde 2022, então sou um pouquinho mais recente que a Evelyn no turismo. Além da agência, eu também sou servidor público federal e faço as duas coisas que eu amo, né? Também sou gestor de milhas e vamos trazer aqui um conteúdo bem interessante para vocês, para poder aumentar a margem, conseguir trabalhar bem legal aí, aumentar um pouquinho o conhecimento sobre rotas, sobre hubs, falar um pouquinho sobre consolidadoras. E lá na nossa comunidade a gente também fala muito sobre isso, e também temos um saque, né, de ajuda lá, que depois a gente pode apresentar para vocês. Então vamos começar. Começa aí, Evelyn. Bora lá. Então, hoje a gente... Pessoal, só antes da gente iniciar, podem ir mandando dúvidas no chat ou abrindo o microfone. Eu não sei se todo mundo tá liberado para falar, mas podem interromper a gente, não precisam esperar para o final. No final vai ter um momento de perguntas e etc., mas podem ir trocando ideia com a gente, tá? A ideia aqui é ser um bate-papo mesmo, não só a gente falar, tá bom? Então, o que a gente vai trazer hoje, né, nessa aula e nessa apresentação? A ideia não é falar hoje sobre mundos e fundos, e sim trazer algo que realmente faça sentido. Então, hoje não é sobre destino, é sobre construção, né? E aí a gente colocou aqui alguns pilares, né? Porque a mesma viagem tem 4 preços, né? Como a conexão vira um segundo destino, consolidadora sem tomar prejuízo. Então, dentro da parte de consolidadora, a gente vai falar sobre bloqueios, tarifas nets, né? E onde está a margem que ninguém vê. E spoiler, isso daqui não é só sobre aéreo, né? Essa aula não é só sobre aéreo. Então, trazendo aqui os cinco blocos de hoje, né? A gente quer falar sobre hubs e roteirização, então é um pouco da base de tudo, né? Quando a gente fala do turismo. Stopover, não sei se todo mundo sabe o que é um stopover, não sei se todo mundo já fez, né, essa estratégia de stopover para os clientes de vocês. 3, multitrecho e skip, tanto skip normal, skip invertido, né? Então a gente quer falar sobre isso, consolidadoras e pacotes e margem, né? Como cobrar aí pelo que você faz. Então,
no primeiro bloco da aula de hoje, né, a gente traz sobre hubs e roteirização, tá? Então, se você entender esse bloco, muita coisa pode mudar aí em toda a sua operação, né? Tanto na parte de você montar mesmo os seus pacotes, de você montar os seus orçamentos, quanto na sua margem mesmo de lucro, tá? Então, vou passar aqui para o Eduardo, para ele falar um pouco desse bloco aqui, e aí a gente, em seguida, eu toco ali com vocês os próximos slides. Beleza, então. A gente vai falar esse bloco sobre hubs, né? Hubs e roteirização. Isso aqui é muito importante a gente entender. A gente tem ferramenta que nos ajuda com relação a isso. Então, a companhia aérea ela não vende trecho, ela vende par de cidades tarifadas dentro de uma malha. E as companhias aéreas, elas têm as suas bases em aeroportos específicos. É isso que é importante a gente saber sobre o hub, que nada mais é do que o hub. Então, quando a companhia aérea ela tem uma base num determinado aeroporto, praticamente todos os voos daquela companhia aérea, eles vão passar por aquele aeroporto. Por quê? Porque tem manutenção, tem abastecimento da aeronave. É como se fosse realmente a base da companhia aérea naquele aeroporto. E, logicamente, a gente segue ali um padrão de que os voos que chegam ou saem desses hubs, desses aeroportos base das companhias aéreas, são voos mais baratos. Então, por isso que é importante a gente conhecer os hubs para poder montar os trechos de acordo com os hubs. Porque é mais barato eu pegar um voo passando por um hub, chegando por um hub, saindo por um hub, do que eu pegar de 2 aeroportos menores, que vai sair bem mais caro. Então, vamos olhar aqui alguns hubs aqui no Brasil, alguns da América e alguns no mundo. Que, se vocês prestarem atenção, são aeroportos grandes. E, se vocês prestarem atenção, são aeroportos que saem mais voos de mais companhias aéreas do que outros. Então, vamos dar uma verificada aqui, ó. No Brasil, a gente tem o aeroporto de Guarulhos, ele é um hub muito forte da Latam. Apesar de sair voo de companhias aéreas do mundo todo, os voos domésticos, a maioria são da Latam. Então, se vocês prestarem atenção nos voos da Latam, quando vai fazer uma cotação de Latam, normalmente esses voos eles passam por Guarulhos. Viracopos, Campinas, Azul. Então, 90% dos voos da Azul, eles passam por Viracopos, por Campinas. Agora, ano passado, que a Latam conseguiu entrar em Campinas, que está tendo alguns voos da Latam por Campinas, mas o forte lá, a base da Azul, é Viracopos. Confins, nós temos a Gol e a Azul, são os dois fortes em Belo Horizonte, né, Confins. Fortaleza, nós temos Latam, e Recife, nós temos a Azul. Rio de Janeiro, nós temos a Gol é bem forte no Rio de Janeiro, e também em Brasília. Então, quando a gente vai montar um trecho, vai fazer uma cotação, é muito importante a gente saber desses hubs, porque a gente sempre vai buscar fazer uma conexão nesses locais para baratear a passagem. A minha base da minha agência é Manaus. Então, poxa, para sair de Manaus ou chegar em Manaus, eu sempre busco hubs. Porque normalmente é uma passagem muito cara, mas se eu pego de um hub para Manaus, a passagem acaba ficando mais barata. Então, é assim que a gente consegue trabalhar. América Latina aqui, ó, Panamá, a gente tem um hub da Copa, muito importante. O Chile, a gente tem um hub da Latam e Sky. Lima, Peru, Latam. Bogotá, Latam e Avianca. Montevidéu e Buenos Aires, Latam e Aerolíneas Argentinas, e Assunção, Paraguai, Latam. Então, a Latam ela é bem forte também aqui na América do Sul. Então, sempre que forem procurar alguma passagem para a América do Sul, pesquisem na Latam, porque sempre vai ter hub da Latam. Montevidéu aparece algumas coisas na Azul, mas a maioria deles são Latam. Agora temos aqui do mundo todo, ó, os mais importantes: Lisboa, TAP, Madrid, Ibéria,
o aeroporto, o LHR lá, o Heathrow lá da Brit, Air France lá em Paris, Amsterdã, KLM, Frankfurt e Munique, Lufthansa, Marrocos, Royal Air Maroc. Tem muito voo bom que passa lá em Marrocos, muito voo bom indo para a Europa que passa em Marrocos, um preço bem mais em conta pela Royal Air Maroc. Istambul, Turkish, Doha, Qatar, Dubai, Emirates, Etihad, Etiópia, lá na Etiópia mesmo, né? ADD. E América do Norte, American Airlines, Miami, Dallas, United e Delta. Então, esses são os principais hubs no mundo. É muito importante a gente saber isso. Porque, às vezes, você vai procurar em uma ferramenta que ele não vai dar um voo pelo hub. Ele vai dar um voo totalmente aleatório, passando por um outro lugar. Por isso é importante a gente saber os hubs. Fala aí, Eve. E aí, falando, né, sobre os hubs, a gente vai trazer aqui nos próximos slides, mas o porquê que a gente quis trazer os hubs nos primeiros slides para apresentar para vocês. Porque, assim, eu acabei não perguntando por Itamar, né, mas não sei como que é o processo que vocês já fazem na agência, se vocês já usam hubs estratégicos para montar, né, toda a parte de conexão de vocês, parte de pacotes mesmo. Mas, por exemplo, se a gente pensa em montar uma Eurotrip ali para mandar clientes para a Europa, por exemplo, com 2, 3 lugares. Se a gente sabe que, por exemplo, Madrid, Lisboa ali, são hubs importantíssimos para você entrar na Europa, você pode muito bem usá-los como porta de entrada, dali mandar o cliente para outros lugares que você queira adicionar na sua Eurotrip, lembrando que a roteirização é muito importante nesse foco, porque não adianta eu entrar por Madrid e mandar o meu cliente lá para o sul da Itália, depois mandar ele para o norte da Itália de novo, para daí voltar para o Brasil ou ir para algum outro país ali dentro, né? Então, olhando muito bem, quando a gente pensa em montar uma Eurotrip, por exemplo, se a gente usa os hubs como principal porta de entrada e analisa o mapa, né, da região ali, a gente consegue montar 2, 3 lugares ali com uma passagem muito barata, porque a gente está usando um hub de entrada e depois a gente pode usar um hub de saída para voltar o cliente para o Brasil. Então, por isso que a gente quis trazer esses hubs no início da aula, para abrir um pouco a mente de todo mundo, né, aqui, e entender também com vocês, se vocês já pensam assim, se vocês, né, nunca tinham analisado essas questões dos hubs, né, para baratear custo, para fazer estratégias de organização, né, de passagens e de roteiros de vocês, né, então podem ir mandando no chat mesmo aqui, falando, pô, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido, enfim, e aí a gente vai conversando mesmo com vocês, tá? Então, por favor, mandem no chat se vocês já fazem isso, se vocês não fazem, se vocês conhecem, e aí a gente vai seguindo aqui com o conteúdo. Muito bom. E todos esses hubs, ou assim, 99% deles, tem voo saindo do Brasil para eles. É uma coisa interessante e importante de saber também. Praticamente todos os hubs mundiais, a gente tem voo saindo do Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Fortaleza, tem voo saindo. E o que nos ajuda nisso? Existe uma ferramenta chamada Flight Connections. Eu preciso saber como eu saio de Brasília até Nova Zelândia. Eu preciso chegar em Nova Zelândia saindo de Brasília. Esse site, ele ajuda, tá vendo? Ó? Coloca aí, ó. Vou colocar aqui São Paulo, né, GRU, Amsterdã, por exemplo. Olha lá, ó. Olha só, ele mostra ali, ó, todos os voos que saem do aeroporto de Guarulhos, ó. Todos os voos direto, tá vendo? Ele mostra todos os aeroportos que você consegue voar de Guarulhos. Inclusive todos os internacionais. Então, 99% dos hubs mais importantes, você consegue sair por Guarulhos, tá vendo? Ali, ó, DXB e tudo mais. Beleza.
Eu tirei, mas volta aí se você quiser falar. Não, é ali, ó, DXB, Dallas, tá vendo? Ó, São Frankfurt, que a hubs, ó. gente colocou um Frankfurt. hub importante. Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta essencial para quem vai montar uma conexão, para quem quer destrinchar o seu orçamento, a sua passagem, para você conseguir pensar fora da caixa e baratear o custo aí do seu orçamento. Show. Então, vamos ali pro... Olha lá, ó, chegou um quero ir para Roma, né? Chegou uma cotação, quero ir para Roma. Quais são os passos que a gente normalmente segue para fazer essa cotação, esse tipo de cotação? Primeira coisa, cote o óbvio, né? Direto ou com uma conexão que vai ser o preço âncora, que é o que a gente pega ali no Google Flights, no Skyscanner. Teste 3 a 5 hubs, Roma via Lisboa, Madrid, Istambul. Então, vai testando os hubs, que a gente consegue passagens mais em conta, mais baratas. Teste aeroportos alternativos. Olha lá, ó, Roma, FCO e CIA. Aí tem Milão, Linate, né? Então, teste aeroportos próximos. É uma forma também de montar um roteiro para a pessoa quer ir para Roma, mas se Milão tiver bem mais barato, coloca a pessoa em Milão, monta um roteiro para ela em Milão e depois ela desce para Roma. Teste origem alternativa, com trecho posicionador e bilhete separado. Então, uma rota alternativa de onde ela, ou um outro lugar que ela consiga sair daqui do Brasil. Vamos supor, ela mora em Brasília. Eu tenho voo direto da TAP de Brasília para Lisboa, mas está mais barato eu sair de Guarulhos, direto para Roma pela ITA. Então, compra o trecho ali doméstico e depois sai por Guarulhos. Então, tem que testar várias rotas, né? E compara as 3 fontes, que é a tarifa pública, que é o que a gente encontra, consolidadora, na tarifa net, e por milhas. O que tiver mais em conta, a gente consegue uma margem de lucro maior. 30% a 60% de variação entre o pior e o melhor roteiro da mesma viagem. Beleza? Então, esses são os passos que a gente segue para fazer a cotação aí. E o criar o trecho posicionador. Então, a Eve vai falar um pouquinho sobre o trecho posicionador. Vamos lá, galera. Bom, o trecho posicionador é basicamente, tá? A gente ter ali trechos específicos para a gente usar nas estratégias da nossa passagem, né? Então, um exemplo aqui. O cliente mora em Cascavel, Chapecó, Uberlândia, e a tarifa integrada, né, até o destino internacional vem cara. A CIA específica a CIA precifica o doméstico dentro da tarifa internacional. Então, o que a gente indica e como você pode facilitar isso, né? Fazer ali 2 bilhetes separados. Então, um exemplo. Eu moro em Cascavel, Paraná. De Cascavel para qualquer destino internacional, é muito caro a passagem. Agora, se eu me jogo, né, para São Paulo, eu jogo o meu cliente que quer sair de Cascavel aqui para um hub, por exemplo, como Guarulhos, né, Campinas aqui, a gente consegue já quebrar esse trecho para São Paulo e baratear muito mais, assim, essa passagem, tá? Então, um exemplo, né? A solução aqui, 2 bilhetes separados, lembrando que nessa emissão dos bilhetes, gente, sempre no mínimo 4 horas de folga entre todos os bilhetes, tá? Então, um exemplo, se eu for sair de Cascavel para Guarulhos, que vai ser o meu hub ali de saída para o internacional, eu preciso de 4 horas entre a chegada em Guarulhos e a saída para o meu voo internacional. Por quê? Digamos que o meu voo de Cascavel, ele atrasou, deu qualquer problema, ou eu desembarquei e tive algum problema ali para pegar minha bagagem, para fazer qualquer outra questão. Eu preciso ter uma folga para eu conseguir ir me apresentar no check-in da companhia para o meu trecho internacional, tá? Então, aqui, sempre ter essa artimanha, né, de quebrar o trecho, de você olhar aqui trechos que te posicionam no lugar que você precisa de um hub em específico para você ir para o seu destino. E aqui a gente não está falando só de internacional, a gente está falando também de trechos nacionais. Um exemplo. Daqui de Cascavel para Ilhéus é um trecho bem complicado assim para você conseguir. Então, se eu jogo o meu cliente de Cascavel para Campinas, Campinas Ilhéus ou Cascavel Guarulhos, Guarulhos Ilhéus, eu consigo baratear bastante essa passagem e melhorar o tempo de conexão dele, porque às vezes eu consigo
usar passagens ali e usar trechos onde eu monto a minha tarifa, onde eu organizo, né, o meu tempo ali para diminuir um tempo de conexão, às vezes, sabe? Então, esses trechos posicionadores aqui são muito importantes para você organizar essa tarifa para os seus clientes e também sair um pouco por cima, digamos assim, porque você traz algo diferente para o seu cliente. E aí, como blindar isso daqui, é um serviço que eu principalmente chamo de assessoria, né? Porque, por exemplo, o cliente ele não tem esse pensamento, a maioria deles, por exemplo, não tem esse pensamento de, eu vou emitir 2 bilhetes para facilitar aqui a minha passagem ou algo do tipo. Então, esse serviço é um serviço de assessoria. Você não está sendo apenas um buscador de passagem para o seu cliente. Você está pensando por ele, você está montando ali para ele uma tarifa em si, né, que vai fazer muito sentido para ele. Então, aqui, isso traz como um serviço de assessoria e algumas informações aqui. Mínimo 4 horas de folga entre os voos. Se pernoitar aqui, você já consegue incluir um hotel. Às vezes, um exemplo, tem hotel dentro do aeroporto de Guarulhos. Pouca gente sabe disso. Não é um hotel, nossa, maravilhoso, mas é um hotel que o seu cliente pode ir lá e pernoitar e ele não vai ficar ali numa cadeira ali que é desconfortável a noite toda. Tem hotéis que são próximos do aeroporto de Guarulhos, né? Em alguns outros aeroportos do Brasil, você consegue usar acesso à sala VIP para você acessar ali um hotel, entre aspas, né, que tem ali uma cama em si, para você ou para o seu cliente, né, ficar ali descansando tranquilamente. Então, aqui você já consegue adicionar serviços, sala VIP. Eu aqui na agência, eu uso a sala VIP como um benefício para o meu cliente. Então, por exemplo, se eu tenho um trecho que eu vou precisar deixar o meu cliente 4, 5, 6 horas em Guarulhos, eu não vou deixar ele sentado na cadeira lá do aeroporto, que é aquelas cadeiras duras lá que, pelo amor de Deus, eu libero para ele acesso à sala VIP, para ele ir para a sala VIP, né, descansar, tomar o champanhe dele, tomar o café para quem não bebe álcool. Então, o cliente, ele já tem esse diferencial, né, e ele já vai falar, poxa, essa agência, ela pensa no meu conforto. Então, eu, Evelyn, particularmente, eu libero isso para os meus clientes. Mas, se você não tiver um cartão, não tiver essa condição ali de liberar o acesso à sala VIP, tem pessoas que vendem acesso à sala VIP para você poder liberar ali pagando menos ali, né? Pagando 50, 60 reais o acesso para liberar para o seu cliente. Então, é um diferencial para você oferecer e para você agregar no valor do seu serviço, né? Não no preço, e sim no valor da sua entrega aí para o seu cliente. Bagagem despachada, lembrando que precisa ser retirada e apresentada, né? Então, sempre avisa o cliente, principalmente ali para voos internacionais. Se você chega em Guarulhos, em Campinas, em si, que você vai para destinos internacionais, você precisa retirar a bagagem ali, né? Que você despachou, por exemplo, em Cascavel, e apresentar em Guarulhos, despachar novamente, né? Passar por todo o processo ali para despacho, apresentar os documentos para você ir para o seu trecho internacional, tá? Então, aqui, tendo esses trechos posicionadores aqui para facilitar o teu processo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre stopover, mas antes, deixa eu entender, alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Querem posicionar alguma fala até o momento? Ô, Evelyn, eu tenho uma Pode falar, pergunta Paulo. sobre a sala VIP, que você comentou aí, de liberar para o cliente. Como é que você consegue fazer isso? Existem cartões hoje no mercado, tá? Que você consegue liberar através de um cartão virtual, que você faz ali o cadastro para o seu cliente, tá? Então, um exemplo, cartões da Azul, que gera um cartão 48 horas ali. Você consegue, eu tenho o cartão, eu vou lá, gero um cartão de 48 horas, faço o cadastro no Visaport, por exemplo, no nome do meu cliente, vou lá e adiciono o meu cartão e eu consigo liberar esse acesso para o meu cliente, tá? Então, quem tem cartões que tem esse acesso, você consegue liberar para o seu cliente. Ou então tem pessoas que vendem acesso e aí eu não sei como que eles fazem o processo da venda, mas eu tenho um contato, por exemplo, que ele vende acesso da Master, acesso da Visa, várias salas. Pode falar, Edu.
E tem também algumas consolidadoras que vendem. Elas vendem acesso também à sala VIP. BRT é uma delas. Você consegue comprar por ela, né? Outra coisa também, Paulo, se, um exemplo, o cliente ele está viajando para internacional, ou até dentro do Brasil, se ele comprou algum seguro, tá? Tem seguros viagens que libera acesso à sala VIP. Um exemplo, o seguro da Hero, salvo engano, é a partir de $80 mil ali de valor ali do seguro, você já consegue o acesso à sala VIP para o seu cliente de graça. Então, algumas formas ali de você liberar esse acesso à sala VIP. Ah, bacana. Por exemplo, não precisa estar o titular junto? Não. Isso a gente ensina na nossa comunidade, tá? Não é todo mundo que sabe essa questão do cartão, até porque hoje as salas VIPs não se tornaram mais tão VIPs assim, né? Porque todo mundo praticamente tem acesso à sala VIP, mas o titular não precisa estar junto. A única coisa é que são alguns cartões em específico, não são todos os cartões que você consegue fazer. Um exemplo, cartões Master, muitas das vezes não libera, tá? O Visa, ele libera mais por conta do próprio aplicativo ali do Visa Airport. E como o Eduardo falou, depende da sala, tá? Mas costuma ali poder acessar tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum. Eu, particularmente, aqui libero quase todo dia para cliente, e isso é um diferencial. Tem cliente que viaja comigo só porque ele quer fazer o close na sala VIP, tomando um champanhe e postar nos status deles. Então, esse cartão da Azul também tenho ele. Eu consigo fazer isso tranquilamente para o cliente. Sim. O Visa, o Azul Visa Infinity, né? Consegue. Sim. Uhum. E é ilimitado ou tem uma quantidade? Cara, nunca tive limite aqui, tá? Você vai gerar o cartão, aquele de 48 horas, né? Que fica ativo. Depois de 48 horas, você não vai passar o seu cartão para o cliente, tá? Geralmente você pede para o cliente o e-mail, o telefone, etc. E você faz o cadastro dele no aplicativo do Visa Airport. Você faz lá o cadastro e depois você manda, o cliente fala, ó, baixa esse aplicativo, coloca esse login, essa senha, e aí vai liberar, você mesmo já vai ter adicionado o seu cartão lá, ele já vai estar com os 2 acessos ali para ele acessar a sala VIP, tá? Nossa, informação de milhão. Muito obrigado. Essa informação é ouro, tá? Essa é ouro, tá? Aqui vocês ganharam essa informação de graça, mas é uma informação que tem gente que cobra aí preço de mastermind para passar. Muito obrigado. Vamos, de nada. Precisando, estamos à disposição, tá? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver no chat. Pode seguir falando sobre. Beleza, então vamos falar aqui sobre stopover, tá? Não sei se todo mundo sabe o que é stopover, não sei se vocês já usaram, mas o stopover, ele é uma estratégia para você fazer ali o processo de liberar, por exemplo, uma oportunidade para o seu cliente, porque ele não vai saber que ele pode, ou às vezes alguns sabem, né? Mas a maioria dos clientes não sabem que ele pode fazer 2 destinos em uma só passagem. Então, um exemplo: existem companhias que liberam o stopover, que é uma parada, tá? Acima de 24 horas dentro de um país. Um exemplo, a Copa, ela libera o stopover no Panamá ali, que você pode ficar 1, 2 dias ali no Panamá e depois seguir viagem para Orlando, seguir viagem para o seu destino final. Então, o stopover, ele não é uma conexão longa, ele é realmente uma parada ali no destino em si, tá? Uma parada acima de 24 horas no mesmo bilhete. Ou seja, às vezes o seu cliente chega e fala bem assim, eu quero ir para Orlando, quero ir para os Estados Unidos, mas tá muito barato uma passagem com a Copa, por exemplo, ali, que você tem a opção de liberar o stopover para o cliente. Por que não falar, viu? Você não quer conhecer 2 países em uma só passagem? Eu consigo essa oportunidade para você, e aí você, né, usa a artimanha de vendedor ali para apresentar essa oportunidade para o cliente. Então, existem companhias que tem essa questão aqui do stopover, tá? Então, lembrando, conexão, parada abaixo de 24 horas não é stopover, e sim layover. Stopover, parada acima de 24 horas, no mesmo bilhete, permitido pela regra da tarifa, tá? Então, não são todas as tarifas que liberam, e sim precisa verificar ali a regra da tarifa. E aí, quando a gente vem falando de multitrecho, open jaw,
Multitrecho, que o próprio Itamar ali pediu pra gente falar, é você realmente desenhar o trecho manualmente, né? Igual eu falei ali de Ilhéus, né? Saindo de Cascavel, Campinas ou Guarulhos, Guarulhos e Ilhéus. Se eu pesquiso direto Cascavel e Ilhéus, a passagem, cara, é assim, surreal o valor. Quando eu quebro essa tarifa fazendo um multitrecho, eu posso ir lá no próprio site da Azul e colocar multitrecho, Cascavel, VCP, VCP e Ilhéus. E automaticamente o valor, nem sempre, mas na maioria das vezes, baixa consideravelmente, tá? Então, o multitrecho é você realmente desenhar o trecho ali que você precisa, tá? As duas pernas da passagem, para você conseguir liberar aí um valor melhor para o seu cliente. OpenJoul chega por uma cidade, sai pela outra, tá? O que muita gente faz na Ásia, por exemplo, chegando por Narita, saindo por outro aeroporto ali do Japão, enfim, né? É sair por uma cidade e, chegar por uma cidade e sair pela outra, tá? Porque muitas vezes, né, dependendo da logística de roteiro que você fez para sua viagem, ou até mesmo questão financeira mesmo, tá? Às vezes, se você chegar por um aeroporto e aí for sair por aquele mesmo aeroporto, tá o dobro de valor. Se você chegar por um aeroporto e sair por outro aeroporto, que às vezes é próximo, ou até um outro país que você queira fazer ali, você consegue diminuir, às vezes, metade do valor da passagem. Então, são estratégias aqui que a gente usa e que é muito válido usar para quando a gente está fazendo aqui os orçamentos. Du, é contigo. Ô, Evelyn, só uma perguntinha rapidinho. Pode Perdão. falar, Paulo. A questão de comprar duas passagens separadas é se tiver um cancelamento de uma delas, né? Por exemplo, a companhia internacional e uma nacional de uma companhia nacional. Se essa internacional cancelar a passagem, eu vou ter que pagar para remarcar essa nacional, né? Tem esse problema. Pode falar, Du, eu tava tomando água, mas pode falar. Tem esse problema. Vamos supor, você comprou separado o voo doméstico e tem também um trecho internacional. Aí, vamos supor que o internacional mudou, antecipou alguma coisa, que você não conseguiu chegar a tempo. Tem esse perigo, esse risco, né? Por isso que a gente fala para sempre comprar com, no mínimo, 4 horas de diferença, para não correr esse risco. Vai ter o risco, mas diminui bastante a possibilidade de acontecer. E assim, Porque já aconteceu bastante comigo. Eu comprei assim dessa forma, aí a companhia internacional cancelou, e para esse cliente, a gente explica, lógico, né? Mas quando acontece, para você colocar isso na cabeça do cliente, que ele que tem que pagar para remarcar a passagem, é uma tortura, né? a gente sempre aconselha, né, no mínimo 4 horas ali, exatamente para conseguir fazer esse manejo, digamos assim. E uma coisa que é lema aqui na minha agência, tanto para mim quanto para quem está atendendo, é: o não você já tem. Então, muitas das vezes, cancelou aqui o meu voo. Pô, eu posso ir no balcão da companhia, tentar conversar, chegar com toda a educação do mundo, né? Sem a gente. Às vezes a gente está no estresse e chega ali jogando todo o nosso estresse para o atendente, mas muitas das vezes, por exemplo, eu já tive um problema em que eu comprei uma passagem saindo de Cascavel para Guarulhos e eu estava de Guarulhos para Recife, por exemplo, por outra companhia. Eu fui de Cascavel para Guarulhos pela Latam e de Guarulhos para Recife pela Gol. E eu cheguei em Guarulhos, tinha que trocar de terminal, e o que aconteceu? Perdi a minha conexão. E aí, conexão entre aspas, né, porque era outra passagem. Eu cheguei no balcão ali da companhia e falei: viu, aconteceu isso, isso e isso, etc. Eu já tinha visto que tinha um outro voo, né, ali, era final do dia, eu tinha que ficar ali horas no aeroporto, mas melhor do que pagar uma passagem nova. Conversei com o atendente, falei: olha, aconteceu isso, isso e isso, tem como você me ajudar? Eu pago uma taxa ou algo do tipo? Simplesmente ela falou: olha, se você aceitar ir no outro voo, que era, tipo, eu cheguei, era 1 hora da tarde, o voo saía quase 6 horas da tarde, tranquilo, eu consigo alterar aqui para você. Eu falei: tranquilo, melhor do que pagar uma passagem ali de última hora, né? E aí, a atendente simplesmente remanejou ali o bilhete, enfim.
colocou que minha bagagem tinha extraviado e um monte de coisa. Então, às vezes, o não a gente já tem. A gente pode chegar no balcão da companhia e tentar conversar, tá? Então, tem essa possibilidade de, cancelou ali a passagem, algo do tipo, mas a gente pode conseguir organizar isso muito bem. Um exemplo, a companhia cancelou a passagem. Pô, eles precisam te dar outra passagem, porque é muito. Eu não sei como que tá acontecendo esses cancelamentos com você, mas, por exemplo, eles cancelarem no dia ali do voo é um pouco difícil, né? E aí você pode mandar seu cliente para um hotel ali e resolver essa questão para o seu cliente voar no outro dia ou voar no próximo voo, enfim. Aí vai do seu jogo de cintura de conseguir, né, conversar com a companhia, de ter ali as estratégias de, pô, cancelou meu voo aqui, mas tem um outro voo com code share, tal hora da madrugada, eu quero esse voo, enfim. Liga para o seu jurídico da agência, fala, tá acontecendo isso, o que eu tenho que pedir, o que eu tenho que, né, levar para a companhia, e aí você já chega com toda a munição possível para você falar com a companhia e falar, eu preciso que faça isso, tá? Então, já aconteceu comigo também, de, né, eu ter um voo em específico e aquele voo ser cancelado, ou o voo atrasou e aí perdeu a conexão, enfim, mas tendo esse respaldo, digamos assim, a gente consegue chegar e conversar ali no próprio balcão do aeroporto e muitas das vezes a gente consegue aí uma negociação legal, tá? Top. Muito bom. Obrigado. De nada. Du. Show. Então, nós temos dois tipos de stopover. A gente tem o stopover que a gente força esse stopover, que nada mais é do que comprar os trechos separados, deixando 1 ou 2 dias ali naquele mesmo local, ou fazendo isso na mesma reserva. Vou contar o que aconteceu comigo. Semana passada eu emiti uma passagem e eu fiz um stopover forçado, dentro da mesma passagem. Então, os clientes iam voltar de Lisboa, de Madrid, para Brasília, e aí tinha o voo, o melhor voo era com conexão em Lisboa, e Lisboa voltava para Brasília, mas a conexão era à noite. Então, pô, eu ficaria à noite, passar em Lisboa à noite, os clientes não iriam passar em Lisboa mesmo, não fazia parte do roteiro da Europa deles. E aí eu encontrei esse mesmo voo, só que com uma conexão bem maior, que eles chegariam de manhã em Lisboa e viajariam no dia seguinte. Aí eu passei para o cliente, então é um stopover forçado. E a gente tem um stopover que são dados pelas próprias companhias aéreas. A companhia, ela te oferece, dentro do sistema dela, no mesmo localizador, o stopover, e aí esse stopover você tem alguns benefícios, e algumas companhias aéreas dão alguns benefícios. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. A Turkish. A Turkish dá hotel grátis a partir de 20 horas de conexão, uma noite viagem econômica, 2 noites executiva, e são hotéis tops, e também tours guiados. Na Qatar, trânsito de 12 a 96 horas com hotel a partir de $14 por pessoa à noite. Então, um hotel que você pagaria ali $90, você vai pagar a partir de 14. Há também a versão gratuita e conexões de 8 a 24 horas, desde que não haja uma conexão de menor tempo. Então, se só tinha aquela conexão de um dia ali, às vezes acontece. A Qatar, ela dá ali a estadia. Emirates, Dubai Connect, hotel, refeições, transfer, cortesia e conexões longas, sem alternativa mais curta. Etihad, estadias também, cortesias e itinerários elegíveis, taxa simbólica de reserva, extensões pagas opcionais. Etiópia, único que cobre também emissões em milhas e voos codeshare. Por quê? Essas 4 primeiras é só na pagante. Você comprando o voo na pagante. Se você emitir por milhas ou com um parceiro viajando nessas companhias aéreas, você não vai ter direito a isso. É somente comprando lá no site deles e pagante. Com exceção da Etiópia, que com milhas você também tem os benefícios. A TAP faz também, dão roteiro grátis, hospedagem por conta do passageiro, mas eles dão roteiro. E a COP é a Ibéria, stopover no Panamá e Madrid sem custo adicional de tarifa. Então, são programas oficiais que eles dão oficialmente o stopover como opção quando você vai comprar a passagem. Pode passar aí. É muito interessante, muita gente não sabe disso, dessas opções que a gente tem aqui
stopover. Então, as 4 pegadinhas que derrubam a venda. Milhas normalmente não qualificam, ou seja, a maioria dos programas exige bilhete no estoque da própria companhia aérea, ou seja, você tem que comprar na pagante, passando o cartão lá, certinho, e não via codeshare, né, via acordos comerciais, né, com exceção da Etiópia. A Etiópia, mesmo você emitindo por milhas, você vai ter ali os benefícios do stopover. Nas outras companhias, se você emitir, por exemplo, Qatar na Azul pelo Mundo, e tiver uma conexão de 24 horas em Dubai, você não vai ter o benefício do stopover, da estadia gratuita, nada mais. Não, volta lá. A classe tarifária importa, não a cabine. Os programas listam classes de reservas específicas, não basta econômica. Tarifa promocional também não qualifica, às vezes não qualifica, né? Tem prazo de solicitação. Normalmente, 3 dias antes do voo, você tem que solicitar esse serviço para a companhia aérea. E o visto e documentação. Então, tem que estar atento com relação a isso, né? Vai fazer uma conexão nos Estados Unidos. Mesmo que for só conexão, tem que ter o visto para entrada nos Estados Unidos. Então, isso aqui, tem agências de viagem que não sabem disso. Acho que, vai fazer só a conexão, não precisa de nada, só o passaporte. E acaba que o cliente fica preso lá, vai ser deportado e tudo mais, para evitar constrangimentos. Um atento aqui é não só o visto, mas, por exemplo, vacinas que precisa para o país. Um exemplo, China, precisa de vacinas específicas. Aqui, Bogotá, San Andrés, etc., né? Vacina da febre amarela. Já teve cliente que se tornou meu cliente, né, por conta do suporte, de que quase perdeu o voo por conta da vacina, porque a outra companhia que estava, a outra agência que estava ali vendendo para ele, não informou que ele precisa tomar a vacina da febre amarela até 10 dias antes da viagem. Então, tem muita coisa que precisa olhar, precisa verificar, né, e tem sites aí específicos, depois a gente pode até, né, mandar ali no grupo e pedir para o Itamar mandar ali, porque é muito importante esse quesito da documentação, tá, galera? Então, assim, a gente quis trazer isso para um pouco para alertar e também para deixar isso, né, aqui avisado para vocês. E se o cliente não levar, se o cliente não tiver o visto, se o cliente não tiver a vacina e você não avisou, a culpa vai ser sua. O cliente com certeza vai para cima de você com todas as pedras na mão. Como vender o stopover? O erro, mandar o orçamento com o stopover embutido sem explicar. O cliente lê 12 horas de Istambul e acha que é ruim, então tem que explicar, olha só, o voo que eu emiti para esses clientes é um voo que aparece lá na TAP com 39 horas de voo. Aí, se só mandar isso e não falar nada, a pessoa, nossa, 39 horas de voo? Não quero. Mas aí explica, olha, você vai poder ficar lá e tal. O que isso faz pelo seu negócio? Aumenta o valor percebido sem aumentar o custo do aéreo, né, que justifica a assessoria da agência de viagem, porque aquele cliente escolheu você como agência, que foi o caso que aconteceu com a Eve. Abre um destino novo. Então, você abre uma possibilidade nova para a pessoa de visitar um outro país. Esses clientes, eles iam visitar 3 países só, agora eles vão visitar 4, porque eles vão passar um dia todo em Portugal. Gera diária extra quando o hotel não é grátis. Então, você vai ali, além de eu vender aquele voo, que estava muito bom o preço, eu também vendi uma diária de hotel para eles em Lisboa. Então, só vai agregando valor àquele pacote de viagem. E nenhum buscador faz isso sozinho, te tira da comparação de preço. Então, você não vai ser uma agência como qualquer outra que só fica buscando passagem para a pessoa. Terão clientes que, por conta do seu serviço, da sua assessoria, eles vão pagar até mais caro do que está na internet, porque eles reconhecem, né? Eles não buscam somente o preço na sua agência, eles vão buscar valor. E isso é muito importante para uma venda, e o stopover ajuda muito nisso. Pode passar. E agora vamos entrar no terceiro bloco. Antes de entrarmos nesse terceiro bloco, alguém tem alguma dúvida sobre o stopover? Como fazer, o que fazer? Vale muito a pena.
Não? Beleza. Então vamos para esse bloco, ele é muito interessante. Esse bloco vai aumentar muito a margem de lucro de vocês, tá? Toca, Eve. Bora lá, galera. Desculpa, eu tô olhando aqui porque eu tô tentando resolver um probleminha de uma passagem, mas vamos lá. Nesse terceiro bloco, a gente vai falar sobre multitrecho, OpenJAW, que a gente já falou um pouquinho anteriormente, mas agora a gente vai, né, destrinchar e explicar um pouquinho mais, tá? Então, o multitrecho é realmente você desenhar os trechos ali manualmente, né, em vez de aceitar a ida e volta simples. Mas eu acabei de dar um negócio aqui no chat, eu queria pedir para o Itamar falar um pouquinho. Itamar, você falou ali que Qatar às vezes tem promoções que dão ainda uma diária de hotel por uma tarifa irrisória no hub deles. Você quer falar um pouquinho para a galera sobre essa experiência que você teve? Então, foi basicamente o que vocês comentaram ali, né? Porque quando você vai emitir na Qatar, voos dentro da Qatar mesmo, pagante, eles dão essa opção na hora de emitir. Eles perguntam se gostariam de fazer um stopover, dão essa possibilidade de 1, 2, eu não lembro se era até 3 dias, mas talvez era um pouco mais. Mas como a minha cliente já estava um pouco agoniada porque seria uma conexão longa, foi uma opção muito mais satisfatória para ela, aumentar mais a conexão, virar de fato um stopover e ganhar essa diária que ela ainda aproveitou ali um dia. Só que ela não queria aproveitar mais dias porque ela queria chegar logo no destino final. Então, são detalhes que vai da nossa percepção de agente de viagens para poder entregar isso para o nosso cliente como uma opção. Às vezes, a conexão ela é ruim se ela é curta demais ou longa demais. Mas se essa longa demais virar uma possibilidade de uma experiência extra, pode fazer muito sentido. Ainda mais nesse caso que foi uma tarifa muito baixa, R$280 para uma diária em um hotel 4 estrelas. Aqui ainda eu acrescentei uma taxa de R$150 para a gente ter um lucrinho ali nisso, né? Então é um lucro de quase 50%, 35%, 38% mais ou menos, em algo que vai beneficiar o cliente, fica lucro na agência também, vale muito a pena considerar isso. Em um hotel que a diária ali beirava uns R$900, R$1.200. Então, vale a pena considerar. E é um diferencial, né? Querendo ou não, tu chega com uma oportunidade dessa para o seu cliente, ele não vai esquecer, né? Com certeza, que ele já está ali, engoliu, né? Porque pelo preço que está pagando na passagem aérea, não tem um voo melhor. Você percebe que o cliente ele está satisfeito pela emissão, mas ele está um pouco desconfortável ali. E aí, se você traz uma opção assim, você acaba fidelizando o cliente, agradando ele mais e melhorando para a sua agência. Exatamente. Bom, vamos seguir aqui, falando sobre o multitrecho e OpenJAW, então. Aqui a gente trouxe um exemplo, né? Então, multitrecho. Ao invés de simplesmente emitir ida e voltas, você tem a opção de montar o trecho para gerar um valor melhor na emissão. E igual eu expliquei ali para Ilhéus, aqui a gente colocou um exemplo de Cascavel, Brasília, né? Jogar Cascavel, Campinas, Campinas, Brasília. Então, aqui é essa questão do multitrecho. E eu não sei se todo mundo sabe fazer multitrecho ou algo do tipo, mas tem como você fazer ali o multitrecho na Azul, na Latam, agora, graças a Deus, liberou também com milhas. No próprio Google Flights ali, você coloca multidestinos, você consegue ter uma noção dos melhores preços que estão, né, dos melhores preços, não, desculpa, de qual companhia você consegue montar ali o melhor multitrecho. Então, tem várias opções ali para vocês conseguirem montar um multitrecho e ter essa visão, né, de onde montar. OpenJAW, chegar em uma cidade e voltar de outra, né? Então, fazer Guarulhos-Roma, Paris-Guarulhos, né? Então, de destino, chega a A e volta a B, de origem, sai de A e volta para B, né? Evita o voo de retorno desnecessário dentro da Europa. Então, o que eu estava falando antes ali sobre a Eurotrip é exatamente isso, né? Você conseguir montar uma logística econômica para o seu cliente, uma logística que faça sentido, né? Que não vá tornar ali a viagem dele cansativa, tá? E aí, muitas das vezes isso custa muito menos do que uma viagem RT ali, né? Uma viagem de ida e volta. Conexão forçada, skip e skip invertido. Aqui,
tá algumas estratégias muito legais, porém que para quem for fazer precisa tomar cuidado, precisa ser super transparente com o cliente e tudo mais, tá? É uma estratégia onde você pode ganhar muito dinheiro, tá? Então é muito muito utilizada, porém com cautela, tá? Então, assim, a conexão forçada. Não sei se vocês sabem o que é a conexão forçada, mas é realmente você forçar o roteiro por um hub específico em vez de aceitar o que o buscador sugeriu. Então, um exemplo: muita gente faz ou simplesmente olha ali no Google Flights e vai fazer o arroz com feijão, né? Manaus, Curitiba, conexão em Guarulhos, tá? Mas se eu pensar um pouquinho fora da caixa, eu consigo fazer aqui e forçar essa conexão encontrando um voo separado, por exemplo, Manaus-Brasília, Brasília-Curitiba, tá? E esse voo aqui, eu forçando essa conexão, ao invés de ser em Guarulhos, ser em Brasília, ele fica mais barato. E muitas das vezes fica mais barato. Então, nesse exemplo aqui, ao invés de você fazer a conexão sugerida em Guarulhos, você força a conexão em Brasília aqui e encontra na raça mesmo, né, na sua busca ali individual, para você conseguir forçar essa conexão aqui. O skip lagged e o skip invertido geralmente o skip lagged, o skip normal aqui é você comprar um trecho A, B, C e descer no B. Exemplo, tá? Guarulhos, Curitiba, eu preciso. Guarulhos, Curitiba não. Esse mesmo trecho aqui, Manaus, Curitiba. Mas o meu destino final é Brasília. Ou seja, eu posso muito bem comprar essa passagem de Manaus para Curitiba e descer em Brasília, tranquilo ali e tudo mais. Ponto de atenção: bagagem, tá? Bagagem, na maioria das vezes, para skip, é bagagem de mão. E ainda informar para o cliente não despachar a bagagem de mão lá, porque muitas das vezes a companhia vai falar: ai, porque o voo tá lotado, vamos precisar despachar sua bagagem de mão. Tá lotado, não. Vou cuidar com o meu vocabulário aqui, né? Porque eu sou acostumada a falar, né, algumas palavrinhas, então vou pedir desculpa. Não, você não é obrigado a despachar sua bagagem de mão, você pode brigar e não despachar. Porém, uma coisa que eu faço quando eu vou fazer skip é comprar o assento, né? Porque geralmente quem despacha a bagagem são os últimos grupos. Então, se você compra um assento, você vai ficar ali nos primeiros grupos e, na maioria das vezes, você não vai despachar a bagagem. Ou seja, skip. Compra A, B e C, desce no B, tá? Ou comprar ida e volta e usar só a ida, por exemplo, e dar no show na volta. Às vezes, tá? Algumas vezes você consegue uma tarifa mais barata comprando ida e volta do que só comprar a ida. Então, por que não comprar ida e volta e usar só a ida e a volta da no show, tá? Para baratear o custo. Lembrando, sempre explique isso para o passageiro, tá? Então, pô, cara, consegui aqui um preço melhor, tudo mais, porém com essa condição X, Y, Z e etc. Explica para o passageiro estando ciente, você faz. Pode falar, Itamar. Você tem um exemplo de trecho que compensou fazer essa comprar ida e volta e dar no show na volta? Du, você tem aí? De dar no show na volta, às vezes aparece na Azul, coisa boa. Certo. De dar no show na volta. Exemplo, eu não vou. Eu já vi trecho Latam com os Estados Unidos que o desconto é muito grande para emitir ida e volta, mas não vi o suficiente para justificar o no-show, porque quando ia fazer o cálculo de perder a volta, ficava praticamente o mesmo trecho, o mesmo valor. É um pouco mais difícil de encontrar hoje em dia, mas eu já consegui na Azul, porque como minha base é Manaus, então às vezes na Azul eu consigo, raramente na Latam, às vezes dá. Na Smiles não dá, porque não muda o valor. Mas a Azul e Latam, às vezes você consegue fazer sim. Hoje eu não vou ter aqui porque eu não tirei print, mas eu estava montando um alerta para o grupo de promoções e, por exemplo,
de Guarulhos para Orlando, se eu comprasse ida e volta, cada trecho estava saindo R$ 40. R$ 40 não, desculpa, 40 mil milhas, tá? Se eu comprasse só a ida, subia para 112 mil milhas. Ou seja, compensava comprar ida e volta, dava 80 mil milhas, do que você comprar só a ida, por exemplo. Então, é um trecho. Depois eu posso até ver se ainda tá a mesma tarifa, Itamar, e aí eu mando ali para você e você manda no grupo, mas eu, salvo engano, era do dia 5 ao dia 19 de novembro, que eu estava buscando aqui uma opção para mandar ali no meu grupo de passagens, tá? Bom, continuando aqui, skip invertido é basicamente a mesma coisa aqui, só que você sobe na conexão. Então, você compra ABC e embarca no B. Exemplo aqui, compra Manaus, Brasília, Curitiba e embarca de Brasília para Curitiba. Porém, o skip invertido, tá, gente? É muito, muito importante vocês saberem que não é toda a companhia que a gente indica fazer. Uma das principais companhias é a Latam, tá? Por quê? A Latam, ela não derruba trecho se você der no show e não avisar lá no call center que você que você não conseguiu embarcar ou etc, tá? Agora, Azul, a Gol, se você fez um skip invertido e você não ligou antes do voo, fala, ó, não vou embarcar no primeiro trecho, etc. E, enfim, você deu no-show no primeiro trecho e foi embarcar no segundo trecho ali, né, na conexão, você não vai embarcar, porque essa tarifa já vai estar cancelada, tá? Então, eu, Evelyn, indico fazer skip invertido somente na Latam. Mas aí tem gente que faz em outras companhias avisando no call center, mas eu acho muito, muito, muito risco e não gosto de usar. Quer adicionar alguma coisa, Adu? Zero risco da Latam? Zero. Latam, risco. sim. Zero risco. Latam, você pode... Isso tá no código deles, tá? No site. E depois eu posso até tirar um print ali e mandar para vocês. Isso, está no regulamento, inclusive Regulamento. internacional. Inclusive internacional, mas internacional Latam você precisa ligar para avisar que vai embarcar no segundo trecho, que vai embarcar no aeroporto da conexão. O doméstico não tem problema. Doméstico você pode fazer sem avisar. Mas o internacional você tem que avisar. O skip invertido na Gol não rola. Não é o caso fazer, porque se eles dão no show no primeiro trecho, eles derrubam o restante e você não consegue pegar na conexão. A Azul, eu já vi gente conseguindo, mas também é meio perigoso de fazer o invertido. Eu não indico, eu indico só Latam mesmo. Porque a Latam é a única que tem no regulamento discriminado ali, né? Não tá 100% nas palavras, você pode embarcar na conexão, mas é a única que tem no regulamento. Se você ler, tem ali falando que você pode fazer o skip invertido. Tem um nome lá que tem no regulamento que eu não vou lembrar agora, mas é no show involuntário, acho, alguma coisa assim. Isso. E por isso que é interessante conhecer os hubs. Porque no hub é que a mágica acontece. É no hub que você vai conseguir mais barato, tanto desembarcando quanto embarcando. Eu vou mostrar para vocês uma aqui, na prática, bem rápido. Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidão. Vou parar de compartilhar aqui, você já compartilha. Ó, gente, bem rápido. Deixa eu até perguntar, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando? Porque tá todo mundo tão caladinho. Tá demais. Até várias dúvidas aqui. Seguinte, tem ferramenta que normalmente eu uso para skip, mas o skip tradicional, tanto aquele site do Skip Lag, quanto o próprio Google Flights, de definir a data de saída, o aeroporto de origem e navegar no qualquer destino, né? E aí, quando você já tem o conhecimento dos hubs, quando você vê o aeroporto de destino, você já pressupõe-se a algumas conexões, que aí com o tempo a gente pega. Mas o skip invertido, ou esse skip que você pega na conexão, qual o caminho para de fato fazer essa pesquisa?
participar do CTR. É brincadeira. Você vai aprender. Tem uma Fala aí, ferramenta que você consegue fazer isso que chama Itamatrix. No Itamatrix você consegue colocar, saindo de qualquer aeroporto do Brasil, para um aeroporto específico que você quer chegar, fazendo conexão em outro aeroporto que você quer sair. Eu Então, vou mostrar aqui rapidinho, só para explicar, tá? Vocês estão vendo minha tela já, gente? Então, né? Deixa eu parar aqui. Agora foi. Tá. O Itamatrix, ó. Aqui você consegue colocar, por exemplo, a gente tem a listinha, né, dos aeroportos aqui, etc. Por que você não tá puxando? Aqui, ó. Aí você coloca, tipo, origem, São Paulo. Ou você pode colocar só Guarulhos. Aí aqui você coloca, né, todos os aeroportos. Aqui, em Routing Codes, você coloca qual é o aeroporto que você quer, tá? E aí, aqui, Brasil, Miami, etc. E você busca. Ele vai trazer todos, ou era para trazer, pelo menos, todos os voos que... Ah, tá. Peraí. Ele já vai trazer todos os voos com conexão e tudo mais, ó. Stops, Recife, todos os voos, Guarulhos, Confins, e aí vai ter a conexão em Recife. Se eu quero, por exemplo, invertido, é só eu trocar aqui nessa minha informação aqui, e aí eu já consigo visualizar aqui todos os aeroportos que eu consigo embarcar em Guarulhos, por exemplo. Eu sei que de Guarulhos, eu preciso embarcar em Guarulhos, e aí eu vou lá e coloco, por exemplo, saindo de X com destino a Y, mas com o stop, que é a conexão em Guarulhos, e aí você embarca em Guarulhos, tá? Então aqui o Itamatrix é uma ferramenta maravilhosa para vocês pesquisarem skip, tanto skip normal quanto skip invertido. Pode mostrar isso a tela, Du? Beleza. Só mostrar o exemplo de invertido aqui para eles. Que ela mostrou o exemplo do skip normal, que você consegue no Google Flights, consegue no Skip Legged. Agora, o invertido você faz isso. Coloca os aeroportos desse lado, com origem. Eu quero chegar em Manaus, mas eu quero que tenha conexão no Rio de Janeiro. Aí eu faço essa pesquisa. Lembrando que a conexão é onde você vai embarcar, tá? Isso. Ó, eu tenho um voo aqui da Gol, que sai de Fortaleza para Manaus, que faz conexão no Rio de Janeiro. Ah, mas por que eu não vou utilizar esse aqui? Porque é Gol. Porque se eu perder esse trecho Fortaleza-Rio de Janeiro, ele automaticamente cancela esse voo aqui. Mas eu tenho da Latam, então eu consigo fazer. Se tiver acima desse valor, o normal, Rio de Janeiro, Manaus, nesse dia, aí não vale aí vale a pena, se tiver mais do que esse valor. Aí eu vou mostrar Ou aqui. você pode tentar um multitrecho aí também, nesse mesmo trecho da Latam, e tentar baratear o custo. Isso. Porque às vezes, ó, é isso aí mesmo. Então, beleza, vou mostrar aqui, ó, um rápido que eu fiz ontem aqui, ó. Rio de Janeiro, Manaus, 2 de novembro. O mais barato que eu tenho aqui é justamente esse voo da Gol, 7h55 às 11. Fazendo skip, o mesmo voo, ó, 2 de novembro, Rio de Janeiro, Manaus, 7h55 às 11. Fazendo skip de um voo de Manaus do Rio de Janeiro para Brasília, com conexão em Manaus, sai por R$503. Isso porque já está entrando aqui 39, porque eu estou fazendo no Hotel Du, né? Então eu já tenho uma margem grande aqui, ó, para trabalhar, do que se eu pegar esse voo por milhas. Ah, mas você não consegue esse trecho por milhas? Não. Esse trecho ele não vai aparecer por milhas. Muitas vezes, algum trecho que você vai fazer skip não vai aparecer por milhas. Quando você vê que a duração do voo aqui é muito grande. Se você vê um voo de 30 horas aqui, 24 horas, 19 horas, você não vai ter emitindo normal na companhia aérea, mas você consegue através dos portais, consolidadora, operadora, você consegue montar esse trecho aqui e descer em Manaus. Então a gente consegue aqui uma margem bem maior. Esse é o pulo do gato. Eu vendo muito skip porque
Minha base é Manaus, então Manaus eu preciso usar skip. Os voos são muito caros. Lembrando, avisem o cliente, deixe o cliente ciente de que ele não pode despachar bagagem, de que você está fazendo isso para baratear o custo para ele, para trazer uma passagem mais barata, mas é uma estratégia. Então, explica para o cliente, manda um textinho, né, para ele escrever embaixo, ciente, para que depois, se ele quiser brigar, você já está respaldado ali com toda a parte jurídica, tá? Então, sempre explica para o cliente antes de fechar. Não façam skip ou qualquer outra estratégia sem informar o seu cliente, tá? Inclusive porque a conexão pode mudar. Aconteceu Exatamente. comigo já. A conexão mudou, eu tive que correr atrás de outra passagem. São os riscos, né? Eu não sei se tem alguém aqui que é do grupo do Agências Parceiras ali, que quase todo dia a gente brinca, né? Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Não levem isso ao pé da letra, porém, levem isso como uma dica, tá? Mas lembrem-se, tá? Então, nesse caso de mudar a conexão, normalmente altera o voo também. Não daria para aproveitar a alteração e exigir nova rota, outro voo que faça de fato a parada onde você gostaria de fazer? E isso você consegue fazer dentro de uma operadora. A maioria dos meus skips eu faço no Hotel Du. Por quê? Aconteceu isso comigo semana passada. Eu emiti um voo de Brasília para Maceió, e Maceió era a conexão. Aí a Gol mudou para conexão em Guarulhos. Só que eu escrevi lá, eles só deram a opção conexão em Guarulhos. O bom de você fazer em operadora isso é porque eu coloquei lá, eu preciso de um voo com conexão em Maceió, ponto. A operadora em 2 dias conseguiu um voo com conexão em Maceió. Agora, se você for fazer esse skip direto por milhas no site das companhias aéreas, fica mais complicado você conseguir mudar, porque eles vão falar assim, a gente não tem mais. Com conexão em Maceió, a gente não tem mais. Não tem o que fazer. Essas são as opções que eu tenho para você e acabou. Aí você vai ter que amargar um cancelamento e pagar mais caro no voo. Exatamente. Exatamente. Bom, voltando aqui, né? Então, já expliquei aqui a bagagem despachada, não despachar, porque a bagagem vai para o destino final. Tem a opção de o cliente chegar e pedir para etiquetar a bagagem para conexão e tudo mais, mas nem sempre é 100% válido, porque vai depender do humor do atendente, né? Se o atendente estiver num dia feliz, ele vai nos deixar feliz também. Se ele estiver num dia que ele quer ser o giraia na vida das pessoas, ele vai ser o giraia na vida das pessoas. Então, geralmente skip é para bagagem de mão, tá? Aqui, cobrança de diferença, conta de fidelidade encerrada, etc., não era nem para estar aqui. Agora, a gente entra no quarto bloco, que é consolidadoras e pacotes. A gente já se atrasou, porque eu acho que era até as 21, né? Já são 21h14, mas agora a gente passa rapidinho aqui, e aí, se precisar, a gente marca uma outra conversa, enfim, mas a gente vai estar ali no grupo para tirar dúvidas, tá? Então, aqui o bloco mais aplicável, tá? E aqui é onde vem as perguntas no chat e tudo mais. Por quê? O que a consolidadora te dá de verdade? Emissão sem IATA própria. Então, eu não sei se todo mundo sabe o que é a IATA, mas muitas das vezes, né, tem agências gigantes aí do mercado que têm a sua própria IATA para montar ali suas próprias tarifas e tudo mais. E com uma consolidadora que tem a sua própria IATA, você consegue emitir ali sem credenciamento, sem risco, nem nada. Tarifas de contrato, então as tarifas net, ou seja, às vezes a consolidadora tem ali algumas negociações, né? Um exemplo, Sakura. Sakura é boa para a Azul, porque eles têm uma negociação boa com a Azul. Então, tem consolidadoras ali que têm negociações com operadoras. Parcelamento, mas não é um diferencial tão grande, porque geralmente o parcelamento é o mesmo da companhia, tá? Salvo de uma consolidadora ali que tinha um parcelamento diferente, mas um amiguinho nosso fez não ter mais, né? Suporte humano, então a consolidadora, igual o Du acabou de falar, te dá esse suporte para remarcação, no-show, alteração de nome, tá? Geralmente,
As consolidadoras apoiam bastante em suporte, tá? Salvo algumas, mas a maioria tem um suporte muito bom. Incentivo por volume, então tem muita consolidadora que paga ali 1, 2, 3% a mais ali na comissão, sendo um incentivo se você emite bastante com eles. E aí, aqui uma dica, tá? Nunca trabalhe com uma só, então cada uma tem contrato forte com CIAs diferentes, igual eu falei, dei o exemplo ali da Sakura, tabelas diferentes para o mesmo voo, se uma cair no dia da emissão, você não trava, então, trabalho só com uma operadora ali, uma consolidadora, mas no dia que eu tô trabalhando aqui, a minha consolidadora, o portal dela não tá abrindo. Pô, não, né? Tenha mais ali, 2 ou 3 ali, para você ter esse apoio se você precisar. Aqui, antes de emitir, tá? Então, sempre perguntar para a consolidadora ali qual o prazo de emissão. Esse prazo de emissão aqui, gente, é uma carta na manga, digamos assim. Porque tem consolidadoras que você consegue bloquear a tarifa. Ou seja, o cliente não tá 100% de que ele vai, né, emitir essa passagem hoje, ou ele vai pagar no Pix e ele só consegue pagar amanhã, por exemplo. Tem consolidadora que te deixa bloquear a tarifa por 24, 48, 72 horas. Então, você consegue usar isso como carta na manga para falar para o seu cliente, cara, beleza, eu seguro aqui para você até quinta-feira às 18 horas. Se até quinta-feira às 18 horas você não me falar que você vai emitir, tranquilo, eu cancelo a tarifa aqui e boa. Então, você consegue ter esse jogo de cintura, essa negociação com o seu cliente, tá? Bloqueios de grupo. Muitas consolidadoras têm os seus bloqueios. A Cativa, por exemplo, é uma principal consolidadora que tem bloqueios. Então, um exemplo, para passagem. Pô, a Cativa tem muitas passagens ali bloqueadas, que são passagens baratas, que você consegue usar uma passagem de bloqueio, pegar um hotel na hotels.com, na Expedia, enfim, em algum outro lugar ali, montar um pacote e vender, sabe? Então, se você usa a consolidadora com sabedoria, você consegue ter essas cartas na mangas e conseguir aí melhorar o seu faturamento, conseguir melhorar as suas estratégias. Du, quer complementar alguma coisa? O bloqueio, ele é muito importante, principalmente para quem quiser fazer expedição. O valor sai bem mais em conta. E algumas consolidadoras fazem o bloqueio tanto de passagens aéreas quanto de hotéis. Eles conseguem fazer o bloqueio do pacote todo. Então é muito interessante essa tarifa bloqueio. Então, tiver mais de 10 pessoas aí, peça lá a cotação para a consolidadora, porque o preço vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Boa. E aí, a conta aqui que muda o jogo que a gente quis trazer para vocês. Aéreo. Gente, na maioria das vezes, o aéreo ele traz um retorno baixo, né? Uma taxa de retorno ali de 0, 3%, às vezes um pouquinho mais, mas se você trabalha só com passagem, muitas das vezes você está deixando, né, dinheiro na mesa. Então, você pode muito bem usar outras estratégias para você melhorar seu lucro, melhorar ali a sua taxa de conversão, digamos assim. Hotel, né? Você pode, por exemplo, ter uma tarifa net com operadoras, consolidadoras, ou você mesmo ligar no hotel e negociar tarifas. Eu, por exemplo, eu sou aqui do Paraná, eu tenho hotéis que eu tenho parceria em Foz, então a maioria dos resorts em Foz eu não uso operadora ou consolidadora, eu tenho o próprio site do hotel ali, o próprio portal do hotel, onde eu tenho o meu desconto, enfim, para eu emitir direto com eles, tá? Então é uma parceria agência/hotel. Seguro viagem, então, gente, eu não sei se vocês vendem seguro viagem na agência de vocês, mas é algo que dá uma comissão muito boa. Geralmente o seguro viagem às vezes é 50% de comissão, então você consegue ter uma rentabilidade legal, assim, para você agregar no seu serviço, transferir passeios principalmente, porque você pode ter parceiros no local, então, Porto de Galinhas, por exemplo, tem vários bugs lá que você pode ter um parceiro lá em específico que você já vai ganhar sua comissão daquele parceiro e tudo mais. Então, agrega valor no seu serviço e também a margem sobe ali para você, tá? Chip, eSIM, ingressos, enfim, tem várias coisas que vocês podem agregar
no pacote, tá? Para melhorar sua margem e agregar venda ali, agregar na venda mesmo, tá? Então, a gente colocou essa frase aqui, né? Se você só vende aéreo, você está trabalhando de graça. O aéreo é a porta de entrada, o pacote é o negócio. Não só o pacote em si, mas, por exemplo, pô, meu cliente quer um aéreo, mas ele vai para a Europa. É a primeira vez dele viajando para a Europa. Por que não vender um roteiro para ele? Sabe, se você conhece a Europa, se você gosta de estudar sobre o lugar, pô, cobra ali 200, 300 reais para você montar um PDF bonitinho, para você falar, ó, vai aqui, faz essa logística em específico e tudo mais. Então, você pode agregar serviços na sua entrega para você aumentar a sua margem e melhorar também todo esse seu processo, tá? Então, não se limitem só ao aéreo. O aéreo é a porta de entrada e a partir disso você traz os seus serviços, você traz o seu diferencial. Du, quer agregar algo? Muitos clientes, principalmente que vai viajar para o exterior, eles vão chegar pedindo só passagem. E depois, na cabeça deles, eles vão procurar hotel ali. Às vezes eles acham que é agência de viagem, por só mandar promoção de passagem no Instagram, no grupo do WhatsApp, acho que a agência só vende passagem. Então vai lá pedir uma passagem internacional para você e mal sabe ela que você também vende hotel, passeio, vende o que a pessoa quiser, aluguel de carro. Então sempre, principalmente as passagens internacionais. Se a pessoa vier pedir, ofereçam hospedagem, ofereçam aluguel de carro, ofereçam o que vocês têm para poder vender para a pessoa. Isso só vai agregando valor, aumentando a margem de lucro, o quanto vocês vão ganhar na agência. Exatamente. Bom, aqui agora a gente entra um pouquinho na parte comercial, tá? Para trazer um pouquinho do processo, mas lembrando que a gente é especialista nessa parte comercial, nessa parte de auxiliar nesse back-office, digamos assim. Então, quem quiser conversar, a gente está super à disposição. Mas a gente trouxe aqui algumas dicas para vocês, tá? Então, nunca abra o preço item por item. Por quê? Às vezes o cliente vai vir para você, vai falar bem assim, eu quero hotel, ingresso e etc. Se você manda o preço do aéreo, manda o preço do hotel e etc., ele vai te fazer de buscador. Ele não vai fechar com você, ele vai ver ali o quanto você está ganhando, ele vai ver que, pô, se ele fechar o aéreo na Decolar, o hotel no hotels.com, ele consegue, sei lá, R$1.000 a menos, ele não vai fechar com você. Por mais que você tenha suporte jurídico, por mais que você faça check-in, por mais que você faça 1.001 coisa para o cliente, ele não vai fechar. Se o cliente veio para você pedindo preço e você abriu item por item antes de mostrar o valor do seu serviço, infelizmente o cliente não fecha com você. Então a gente trouxe essa dica aqui, tá? Então sempre manda um preço só, e aí ele não tem como comparar, tá? Porque o produto ele não existe em lugar nenhum. Você que montou, você que foi com a sua expertise, buscou o aéreo, seja consolidadora, seja milhas, porque, por exemplo, às vezes para você baratear o custo, você tá pegando o aéreo com milhas, o hotel em uma operadora, e aí você está conseguindo um preço mais barato. O seu cliente ele não vai saber isso. Então, com a sua expertise, você vai montar isso para o cliente. Então, sempre manda um preço só, aéreo, hospedagem, transfer, enfim, né? Traz aqui e aí esse é o seu serviço de assessoria. E muita gente cobra por isso, tá? Você pode muito bem cobrar por isso. Por quê? Se você coloca ali para o cliente, olha, eu sou especialista nisso, eu vou te entregar XYZ, você pode falar, pô, eu cobro isso para montar aqui o orçamento para você e tudo mais, e no final, se você fechar comigo, você ganha isso de desconto. Então, é uma jogada ali que você faz com o seu cliente para você conseguir ganhar ele muito bem, tá? Então, agora a gente entra em margem, tá? Como paga o seu pacote. Então, aqui, as 4 fontes da margem pacote fechado, preço único, né? Impossível de comparar. Taxa de assessoria, tá? Então, você é pago pela pesquisa. Eu aqui, por exemplo, muitas das vezes, se é um cliente que já me pediu 2, 3 orçamentos, eu falo, olha, a gente pode sim refazer o orçamento para você, porém eu preciso cobrar uma taxa aqui, que é a nossa taxa de serviço, e se você fechar conosco, no final você tem esse valor 100% reembolsado para você como desconto no seu pacote, no seu aéreo, enfim. Então, é realmente a taxa de assessoria.
Tarifa net, né, igual a gente já explicou, consolidadora, hotelaria B2B ali da sua negociação, e os agregados, seguro, transfer, chip, passeios, o que eu faço de dinheiro mesmo com seguro viagem, cara, não tem explicação. Então, tem gente que não quer perder tempo em emitir o seguro viagem para o cliente, e é a coisa mais fácil da vida, sabe? Então, realmente, isso a gente trouxe para agregar aqui para vocês. Du, quer agregar alguma coisa? Não, ficou bem. São esses 4 pontos aí. Se você seguir esses 4 pontos aí, a margem de lucro vai aumentar. Sempre agregando coisa na viagem. Sempre, sempre. E aí a gente trouxe aqui, né, um checklist antes de mandar qualquer orçamento. Então, testa os três hubs ali. Tem stopover na tarifa? Beleza. Por que não levar essa opção para o meu cliente, agregar valor, falar, vamos fazer 2 lugares em uma só passagem, né? Enfim. Comparou tarifa pública, consolidadora, milhas, confirmou toda a documentação que precisa para essa viagem, manda o preço fechado ou abriu item por item, testou aeroportos alternativos, né? Então, às vezes, por exemplo, Orlando, muita gente olha só o aeroporto de Orlando, esquece o aeroporto de Tampa, esquece o aeroporto de Fort Lauderdale, que às vezes você consegue tarifas muito boas para você chegar em Orlando, que são aeroportos próximos, que se você alugar um carro 1, 2, 3 horas de carro ali, você já chega em Orlando, tá? Então, testar esses aeroportos alternativos. Verifica se cabe, né, o trecho posicionador ali, que é o multitrecho, igual a gente falou, confirma a franquia de bagagem, oferece hotel, transfer, né, outros agregados ali, e se você vai cobrar ou não pela sua assessoria, tá? Então, esse é o checklist principal para quem quer agregar margem, para quem quer agregar valor no seu serviço, tá? E aí, os 5 erros que te dão prejuízo, né, é vender tarifa light sem avisar da bagagem, porque às vezes você, né, mandou ali uma tarifa para o cliente, não falou que a tarifa não tem bagagem despachada, o cliente quer despachar e aí ele fala, pô, mas você não me avisou. E aí? Com que cara você fica? Então, sempre ter esse processo, né, explicando para o cliente, ter um processo onde você manda a passagem, manda o textinho explicando e tudo mais, te faz não ter um prejuízo. Conexão apertadas em bilhetes separados, então é aquilo que a gente falou, no mínimo 4 horas de conexão, de diferença ali, né? Porque às vezes se você coloca 1 hora de parada ali, por exemplo, entre os bilhetes, cara, se for em Guarulhos, por exemplo, você não vai conseguir pegar a outra perna do seu voo, né? Então, sempre, né, olhar isso daqui. Não verificar o visto de conexão, então, principalmente para os Estados Unidos, às vezes você está, um exemplo, indo para a Ásia e tem uma passagem boa que vai passar, sei lá, por Nova York, mas você não perguntou para o seu cliente se o cliente tem visto americano. E aí, se você emitir para ele e aí o cliente virar para você e falar, cara, eu não tenho visto, você vai ter que cancelar a passagem e provavelmente vai ser um prejuízo para você. Então, sempre olhar a questão da documentação, de todas essas informações. Perder o time limit ali do bloqueio, que foi aquilo que eu falei, né? Se você usar como uma carta na manga ali para o seu cliente falar, pô, eu seguro essa passagem para você até amanhã ao meio-dia. E aí você perdeu esse prazo. Vai ser um prejuízo, porque a passagem vai retarifar e tudo mais. Então, sempre olhar essas informações e fazer o skip sem avisar o cliente, né? Então, sempre informar o seu cliente ali do skip ou de qualquer estratégia que você for usar, beleza? E aí, nenhum desses erros é sobre falta de conhecimento técnico, todos são sobre falta de processo. E eu bato no ponto. Uma agência que tem processo não perde dinheiro, tá? Porque, às vezes, é um processo simples. Eu esqueci de mandar uma mensagem ali junto com o cartão de embarque do cliente para ele chegar 2 horas antes no aeroporto. O cliente não chegou 2 horas antes no aeroporto. Beleza, o cliente vai brigar com você, sendo que você poderia muito bem ter avisado, sabe? Uma coisa que acontece muito, a tarifa a passagem é tipo 00:30 do dia 18. O cara vai sair 22 horas do dia 18 para ir para o aeroporto para chegar 00:30 no aeroporto. Mas ele não vai chegar 00:30 do dia 18, ele vai estar chegando 00:30 do dia 19. Mas ele fez isso porque você não avisou. Então, isso provavelmente vai te trazer um prejuízo, porque o cliente vai falar, mas eu não sabia. Então, são processos, tá? Processos que a gente traz aqui, que a gente ensina aos nossos alunos para vocês não terem prejuízos, tá? E aí, a gente trouxe aqui
uma né, frase para impacto, porque a gente não poderia terminar essa call sem uma frase de impacto, que é: turismo estratégico não é achar passagem barata, é construir uma viagem que ninguém mais consegue montar, com um preço que ninguém consegue comparar e cobrar por isso sem pedir desculpa. É isso que separa quem tem uma agência de quem tem um hobby caro, tá? Então a gente quis trazer todo esse conhecimento para vocês, para apresentar para vocês o que vocês conseguem unir no mundo de milhas, no mundo do turismo tradicional e também no mundo de serviços agregados, tá? E aí agora a gente entra para perguntas e eu quero mostrar também a nossa central da CTE, que é esta central aqui, ó, que a gente vem apresentando para vocês. Dentro, a gente hoje tem uma comunidade que é a comunidade CTE, que é a Conexão Turismo Estratégico, e dentro dessa nossa comunidade a gente vem montando essa central. Aqui tem saque de emissores, então, viagem nacional, menor desacompanhado, o que fazer, né? O principal aqui, que é um dos principais produtos, mapa de emissão. Então, eu quero mandar meu cliente para a Europa, eu não sei como. Só vir aqui, ó, colocar Lisboa, ele já vai te trazer os principais hubs de conexão, quais companhias fazem esse trecho. Mas eu não quero por hub, eu quero saber por companhia mesmo. Eu posso vir aqui e buscar TAP. Qual a TAP? Quem emite? Azul pelo Mundo, Smiles, Aeroplan e tudo mais. Então, aqui dentro da nossa central, a gente tem esse mapa de emissões para ajudar vocês, né? Quais são as tabelas fixas específicas, as alianças aéreas, né? Oneworld, Star Alliance e assim por diante, para auxiliar. Temos um playbook aqui, né, que a gente está finalizando em como fazer o primeiro contato com o cliente, checklist e assim por diante, e contatos de transfer, por exemplo. Aqui tem contatos de transfer no mundo todo, tá? Então, aquela dúvida de ficar correndo atrás de transfer não precisa mais. É só você entrar aqui e buscar, eu quero transfer em Santa Catarina. Ele já vai trazer o transfer aqui que a gente indica em Santa Catarina. Então, estou apresentando a Central CTE para vocês, tá? A gente está à disposição ali no grupo para falar um pouco mais sobre o nosso produto, sobre a nossa comunidade e volto a perguntas aqui para quem tiver perguntas, a gente está aqui para apoiar vocês. Du, se você quiser finalizar aí agregando alguma fala, fica à vontade também. É muito importante, né? Porque às vezes a gente começa nas milhas e fica preso às milhas. E o turismo tradicional, ele tem muita coisa para oferecer também. É muito importante agregar milhas com consolidadora, com tarifa net, com bloqueio aéreo, muita coisa dá para se fazer, cruzeiro, e estamos aqui à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer aqui. Se soubermos, responderemos. Eduardo, eu fiz várias perguntas durante, né? Na verdade, agora eu só agradecer o tempo de vocês, pela dedicação, parabenizar pelo trabalho. São pequenos detalhes que pode acrescentar tanto na experiência, na qualidade, na segurança do cliente, quanto também no nosso lucro. Então, isso aí, pessoal, muito obrigado pela contribuição aí. Obrigada a vocês, pessoal. Obrigada pela oportunidade, Itamar, Samuel, da gente apresentarmos aqui o nosso serviço, né? E eu tô ali no grupo, o Du vai entrar no grupo também. Qualquer dúvida é só chamar a gente e esperamos vocês também na nossa comunidade. Tá certo. Obrigado, pessoal. Edu, você que tá aí na parte de gestão de milhas também, depois dá uma testada lá na Travel, que tem coisas sensacionais para você, viu? Beleza, show de bola. Vou testar sim. Obrigado, viu? Valeu, vou parar a gravação. Obrigada, pessoal. Valeu.